Vamos voltar a falar desse conflito que chama muito a atenção lá no Oriente Médio, Israel, Irã, Palestina. Ontem conversamos com um brasileiro que mora em Jerusalém, o Ilan Shukman, e que repercutiu muito através das nossas redes sociais, no nosso portal de notícias, que é o ligadonosul.com.br. E hoje eu converso com a vice-prefeita de Florianópolis, a Mariane Matos, que está em Jerusalém, está em Israel, que optou por ficar no Oriente Médio e que gentilmente nos atende nesta manhã de terça-feira. Vice-prefeita, obrigado por nos atender. A senhora conversa com os amigos da Guarujá FM de Orleans, sul do estado de Santa Catarina. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, bom dia. É um prazer estar falando aí com vocês de Orleans e podendo passar informação, podendo passar a verdade de tudo que está acontecendo aqui. Qual cidade que a senhora está e qual a missão que a senhora foi fazer aí, vice-prefeita? Então, eu estou na cidade de Kfar Saba, ela fica a 26 quilômetros da cidade de Tel Aviv, e a gente veio numa comitiva a convite do governo de Israel, vários prefeitos, vice-prefeitos, secretários, para uma viagem de estudos sobre tecnologias, sobre gestão de cidades, é voltado para municípios, né? E também para participar da Muniesp, que é uma feira internacional para municípios. E essa feira, infelizmente, né, foi suspensa em função dessas questões aí que ninguém estava esperando. Quantas pessoas estão aí com a senhora? Hoje, aqui de brasileiros, nós estamos em 6, porque parte decidiu partir antes, né? E tem ainda o pessoal da Argentina e da Colômbia que estão aqui. Mas a gente vai se encontrar com um grupo de mais 22 brasileiros, porque agora eles estão fazendo todas as tratativas para, através do Ministério do Serviço do Ministério Exterior de Israel, eles estão verificando as rotas mais seguras, a forma mais tranquila, para poder fazer toda a logística, né, para a gente poder voltar para casa com segurança. A senhora está pertinho de Tel Aviv, menos de 30 quilômetros, né? Fala pra Tô bem gente pertinho. como é que tá o clima aí, evidentemente todos muito assustados, creio eu, né? Eu imagino assim, ó, que o que deve estar passando na imprensa para os brasileiros, para o resto do mundo, são apenas as cenas dos bombardeios, dos locais que estão sendo, tanto do Irã como aqui, Tel Aviv, alguns municípios, Haifa, que teve alguns pontos que foram atacados. Aqui na cidade que eu tô, tem uma rota que passa o míssil aqui e vem, às vezes, o alerta que tem míssil direcionado aqui para a região que a gente está. E é incrível como eles têm o costume eles já convivem com isso há muito tempo, que todos os prédios têm um bunker, que é essa sala segura, extremamente blindada, né, reforçada, para que, se tiver o alerta de míssil na região ou no local especificamente, todos têm que se direcionar para o bunker de forma tranquila, e a gente fica ali até receber o alerta dizendo, você já pode sair do local seguro, né, toca a vida, tipo isso. Então, no começo a gente ficava mais assustado, porque era a primeira vez que a gente estava vivendo aquilo. Aí ontem, para ter ideia, na hora do jantar, deu o alerta, e o primeiro alerta fique próximo ao bunker. O local do jantar é do lado do bunker. Ninguém levantou, o pessoal assim, tá, então agora quando vier o alerta para a gente entrar no bunker, vamos primeiro terminar de jantar, que não teria problema, né? Como a gente viveu isso todos os dias, a gente percebeu, não, quando é o primeiro alerta, dizendo fique próximo, é o tempo da pessoa, por exemplo, que se estiver no carro dirigindo numa estrada, chegar até o local onde tem um bunker. É um tempo maior que tu tens para poder chegar nesse local seguro. Aí, se continuar a ameaça, eles falam, agora você precisa entrar no bunker, entre no abrigo. Daí tu sabe, não. Então agora entra, fecha a porta, fica todo mundo ali e espera o alerta para poder sair. Mas aqui na cidade que eu tô, se eu sair na rua agora, tá um dia de sol lindo, não tem nada que foi atingido por míssil, não tem nada assim devastado, né? As pessoas continuam tocando as suas vidas, supermercados, serviços essenciais estão abertos, mas todo local, o que a gente faz primeiro? Se chegou no local, primeiro vê onde é que é o abrigo. Porque se tocar o alarme, que vai tocar no celular, né? Então, independente de onde você esteja, é importante estar com o celular com a bateria bem carregada, tudo isso. E eles têm um cuidado muito grande. Até eu não sabia, eu soube hoje, vendo aqui o jornal deles, se a pessoa não escutar o alarme, a TV deles
se tocou o alarme em alguma região de Israel, vai aparecer no canto da tela da TV as regiões que estão com alarme. Certo. Porque daí ou tu pode fazer contato com o familiar, ou tu pode... E às vezes tá vendo televisão e não tá com o celular perto, a TV vai te mostrar que tu precisa ir para um lugar seguro. Bom, a Israel é a única democracia aí do Oriente Médio e em Israel vivem tranquilamente judeus, cristãos e até árabes. Árabes, sim. Conversando com a população, qual o sentimento da comunidade, com as pessoas locais, enfim, o que a senhora pode relatar para a gente? O sentimento maior deles aqui, com tudo isso que está acontecendo desde o primeiro dia, que eu fiquei admirada, assim, eles estão com uma esperança tão grande de tudo isso, dos povos poderem ser livres. Está tendo uma movimentação muito grande dos palestinos na faixa de Gaza, pedindo para que acabe com o Hamas, porque eles estão vendo uma movimentação de Israel e muito forte nos terroristas, né? No primeiro dia ele já eliminou grande parte dos líderes terroristas. Então, esse movimento está fazendo com que a população agora se levante, tenha coragem. Na Palestina, no Irã, aliás, várias comunidades estão fazendo festas, estão festejando, porque agora eles vão estar livres, né? E é um país lindo, é um povo inteligente, é um povo que produz e que estava refém do maior financiador de terrorista do mundo. Então, o que a gente percebe aqui é um sentimento de gratidão por Israel ter tomado a frente disso e pelo fato deles terem um cuidado muito grande. Israel, por exemplo, essa madrugada, anunciou que ia atacar forte algumas bases do Irã. E aí eles mandaram as pessoas, eles têm todo um sistema de telefonia, de mensagens, para que as pessoas da região saíssem, porque iria ter um ataque ali e eles não querem matar civis. E aí todos saem e saem felizes, né? Saem assim. Então eles iam essa madrugada e teve realmente o ataque. A gente teve alarmes durante a madrugada. Pela primeira vez hoje a gente teve um alarme de manhã, que geralmente de manhã é o momento mais tranquilo. E aí apareceu o alarme, aí todo mundo desceu, ficou no bunker. Mas o que eu percebo agora dos primeiros dias para agora? Nos primeiros dias era um poder de fogo maior, vinha uma quantidade de míssil maior em direção a Israel. E agora não. São poucos e termina rápido, né? Já não demorava tanto, mas agora está sendo mais rápido o período que eles conseguem neutralizar a investida do Irã aqui em Israel. 7h33, converso com a vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Matos, que está em Israel. Estamos ao vivo, 7h33. Vice-prefeita, ontem um grupo de brasileiros, inclusive políticos, resolveu deixar o país através da Jordânia. Por que a senhora optou a ficar em Israel? Bom, primeiro porque a gente veio com os coordenadores e com o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Eles estiveram aqui no curso. A gente está tendo as aulas normais aqui no Instituto, só não estamos fazendo visita externa, né? Então, eles vieram e nos informaram tudo o que estava acontecendo. E por eles falaram, aqui é o local mais seguro para vocês ficarem neste momento. Não fazer viagem por terra. O governo de Israel disse, olha, não transitem nas estradas, evitem fazer isso. Tipo, quando a gente está aí com alagamento, alguma coisa, ó, evite sair de casa, só saia se precisar. Então, o que eu e os outros 5 brasileiros entenderam, né? Eles estão acostumados com isso, eles vivem num ambiente de guerra, e eu pensei assim, eu sou da segurança, eu não vou arriscar não seguir a ordem deles. Porque eles estão responsáveis pela nossa segurança, e se eles estão dizendo, olha, aqui a gente garante mais, né? Então fica aqui. Mas eles não impedem de tu tomar uma decisão contrária e te dar o suporte que eles conseguirem dar para ti, como eles fizeram, né? Deram o suporte todo, fizeram contato com a embaixada. Aí aqui um grupo político fez o contato com o Itamaraty. Aí começaram a criar algumas narrativas que eu discordo, né? E inclusive ontem numa entrevista que eu dei, a pessoa quis insinuar que como assim, se eles sabiam que teria essa guerra, como é que eles trouxeram vocês para cá? Eles não sabiam que teria essa guerra. A inteligência de Israel não sai anunciando o período que vai acontecer, qual é o momento que eles têm a oportunidade de realmente a missão deles dar certo. Né? A gente esteve aqui com o chefe do exército israelense, que é o porta-voz para o Brasil, que ele fala português, e tivemos também com o comando do serviço de inteligência do exército israelense. E aí eles falaram que se eles começam a anunciar isso, a missão vai dar errado. Perfeito. Então não tem como saber. E isso aí eu fiquei um pouco decepcionada com essa postura, porque nós estamos sendo muito bem recebidos aqui.
estamos tendo um cuidado gigante, né, de segurança mesmo do governo de Israel com todos Certo. nós. Perfeito. Bom, a senhora não se ofenda com a minha pergunta, mas como jornalista eu preciso fazer esse tipo de pergunta, até porque a senhora está como vice-prefeita de Florianópolis, ou seja, Sim. é uma servidora, Não, né? fica à vontade. É, Eu não tenho problema de responder nada. evidentemente que a senhora está aí através de uma missão, enfim. Essa sua permanência em Israel, como é que a senhora se mantém aí? Isso não onera os cofres públicos, enfim, como é que está o seu sustento aí no Oriente Médio, vice-prefeito? Aqui as despesas estão por conta do governo de Israel. Tanto que quando o governo fez todos os prefeitos, vice-prefeitos, por capital, eles pagaram a passagem e a estadia para que a gente estivesse aqui. Então, não teve o custo dos cofres públicos. Algumas prefeituras pagaram parte da diária por uma questão de segurança, eu estou em outro país. Então, na prefeitura de Florianópolis, o comitê gestor entendeu que se eu vou ficar 10 dias, eles arcaram com 5 diárias, porque por uma questão de segurança mesmo, né? Mas a passagem de avião e a estadia e as visitas locais que a gente fez, o deslocamento para o aeroporto, tudo por conta do governo de Israel. Então, não está tendo despesa. E se a gente precisar, por exemplo, por uma questão da guerra, ficar mais tempo, corre por conta do governo de Israel. Então, as pessoas às vezes fazem também vários comentários na rede social, colocando, tá fazendo turismo com dinheiro público, o que foi fazer no meio da guerra? E, quer dizer, eu vim para cá, junto com os outros prefeitos, a gente está tendo um aprendizado gigante na questão de gestão de cidades, de tecnologias que eles utilizam. Nós tivemos a oportunidade de visitar 3 prefeituras, os prefeitos nos receberam. Conhecemos toda a sala deles que eles têm de gerenciamento de crise, de monitoramento da cidade, e monitoramento não é só vídeo monitoramento, como às vezes a gente pensa aí no Brasil, né? É a questão do monitoramento do sistema de iluminação pública, do sistema de abastecimento de água. Aqui eles não têm água, porque não chove de abril até dezembro, eles têm que fazer um reuso da água, eles têm que fazer a salinização da água do mar para poder ter água, para o povo ter água. Então, eles têm uma tecnologia muito grande em várias frentes. E a preocupação que eles têm com a educação de base, eles têm uma preocupação muito grande em que a criança seja muito bem educada, para ela poder depois acessar a universidade que ela quiser, para ela depois realizar seus sonhos, né, sem ter aquela limitação de que não estudei numa escola boa, na base, aí eu fico limitado lá na minha juventude de escolher uma profissão. Eles têm isso muito forte aqui na cultura deles. E a Perfeitamente. cultura do voluntariado, que é algo que eu vou levar para Florianópolis, assim, a gente já tem essa cultura na Defesa Civil, mas aqui as pessoas se voluntariam para trabalhar na prefeitura em diversas áreas. Então é uma cultura extremamente diferente, assim, bem legal. Conversei com a vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Matos. Vice-prefeita, obrigado pela entrevista. A Guarujá FM de Orleans agradece. A senhora sempre muito bem-vinda aqui à nossa cidade e que Deus abençoe e que a senhora tenha uma boa estadia em Israel. Um abraço. Amém. Obrigada. Um abraço aí para vocês também.